Então, boa noite, queridos. A gente vai começar com a prece 7 linhas hoje, só para a gente evocar o Guru Rinpoche. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Então tá, a gente vai começar, então, com a prece de 7 linhas, e aí eu separei aqui uma meditação do Lama Alam, até desse retiro do Dharmatolo, mas é uma meditação que ele deu bem depois, na verdade, depois das perguntas à noite, ele via como é que estava a nossa mente, aí ele deu uns passos atrás, assim, e nessa meditação que a gente vai ouvir hoje, ele vai fazer uma distinção bem importante, assim, da mente em movimento e da consciência. Então, é uma meditação didática. Então, é legal, assim, a gente aproveitar e a gente, né, aos poucos viu que a consciência é o ponto e a gente precisa se familiarizar com essa experiência. Então, a gente tem a oportunidade nessa prática conduzida, a gente faz com ele, para se familiarizar com uma diferença entre a mente em movimento e a consciência, que é quieta, estável, não muda, que conhece, que ilumina. Então, ele vai nessa prática nos conduzir. Então, vamos fazer a prece, eu vou compartilhar aqui, prece de 7 linhas, que é a prece de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche representa o Buda do Tibete, foi o indiano que levou o budismo para o Tibete, estabeleceu o budismo no Tibete, e ele é reverenciado como um Buda, né, nos tibetanos. Então, a gente vai evocar as bênçãos de Guru Rinpoche hoje, fazendo a prece de 7 linhas. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que todos vocês estão familiarizados, mas para quem nunca viu, né, aqui é a imagem, por exemplo, uma das imagens, né, que a gente usa de Guru Rinpoche, né, aqui. Ele está sempre com um Vajra na mão direita e um vaso dentro de uma taça de crânio na esquerda, representando a sabedoria aqui, o Vajra, e representando o Samadhi, a mente calma, tranquila. E aqui é a lucidez, né? Então, as duas práticas principais, né? Shamatha e Vipassana, né? A gente vai sempre praticar para acessar a mesma mente de Guru Rinpoche. Então, vamos fazer a prece 7 linhas. Aqui. Então, uma vez a gente vai fazer uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Só a prece. Uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Hum. Na fronteira noroeste do país de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agora em tibetano 2 vezes. Hum. Pema Ge Sadong Pola Yan Sen Chagi Nyudru Pema June Je Sudra Kodu Kandro Mampeko Keki Je Sudadru Ki Jinje Lapti She Su So Guru Pema Siddhi Hum. Orge Ginu Jansam Pema Ge Sadong Hulam Yan Sen Chagi Nyudru Nye Pema June Je Sudra Kodu Kandro Mampeko Keki Je Sudadru Ki Jinje
She Su So Guru Pema Sidi. Com essa prece, a gente alinha a nossa motivação, a gente purifica a nossa motivação para iniciar esse estudo, para que a gente se abra para a sabedoria, né, dos mestres, desde o Buda Sakyamuni, através de Guru Rinpoche, chegou, né, essa linhagem dos tibetanos, que nos tocou, através do Lama Santa, do Lama Wallace, de vários mestres que a gente tem contato aqui no Brasil. Então, sem essa linhagem viva de ensinamentos, que todos esses mestres mantiveram vivos, a gente não estava recebendo esses ensinamentos hoje. Então, essa é uma forma da gente se abrir, se tornar humilde, no sentido de a gente deixar de lado um pouco as nossas visões, as nossas concepções, as nossas certezas, e nos abrirmos para o Dharma. Eles vão, né, que a gente, através desse livro aqui, né, a gente está se encontrando com os mestres, de fato. Então, com essa motivação, a gente vai fazer a nossa prática de meditação para preparar a nossa mente, nossa energia para a gente estudar hoje juntos, compartilhar, né, esse estudo, receber a gente se encontrar com o Lama Wallace aqui nesse livro. Então, eu vou pedir para vocês encontrarem uma posição confortável. Eu vou passar, é um áudio, tá? O Lama está falando e a Jane vai traduzir. Que é uma das meditações desse retiro do Dharma todo, só que mais à frente. Então, a gente vai ver, é uma meditação muito didática, como eu já falei no início, mas aí, como algumas pessoas chegaram depois, nessa meditação, o Lama vai explicar a diferença entre a mente, que é surgida a todo instante, ela não tem solidez, e a experiência da consciência, que é quieta, estável, está sempre presente. Então, ele vai fazer essa condução para a gente diferenciar, saborear essas duas experiências, tá? Então, vou pedir para a gente se colocar numa posição confortável, tem 24 minutos, se for o caso eu reduzo um pouquinho, ele vai explicar, depois ele vai deixar a gente em silêncio. Aí, dependendo aqui do nosso horário, eu reduzo um pouquinho. Então, uma posição confortável é bem importante para poder a gente manter o corpo quieto, tá bem? Eu vou compartilhar aqui uma foto, só para a gente se inspirar. E eu vou ver, deixa eu share sound. Eu vou pedir para Alexandre, que eu estou vendo aqui, vou iniciar o som, Alexandre, aí tu me avisa se tá ok, tá? Step by step, settle your body, speech and mind in the natural state. Passo a passo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
let your eyes be at least partially open. Deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. Your awareness evenly resting in the space in front of you without attending to any object. E deixe a consciência repousar no espaço à sua frente, sem se fixar em nenhum objeto. Without meditating on anything. Sem meditar sobre coisa alguma. Without doing anything. Sem fazer coisa alguma. Without directing your awareness either inwards or outwards. Sem dirigir a sua consciência nem para dentro e nem para fora. Simply rest your awareness in the present moment. Deixe apenas que a consciência repouse no momento presente. Relaxed, loose, open. Relaxada, solta, aberta. Without aspiring for anything, without hope or fear. Sem aspirar coisa alguma, sem qualquer temor ou expectativa. Without modifying the awareness, the flow of awareness in any way. Sem modificar o fluxo de consciência de nenhuma forma. Without exerting effort at all. Sem fazer qualquer tipo de esforço. And without doing anything, resting in a state of utter ease, of utter inactivity. Sem fazer qualquer coisa, repousando num estado absoluto de inatividade. Now, an utterly central feature of this path of the Great Perfection is to clearly, experientially distinguish between the mind and awareness. A característica única desse caminho da grande perfeição é distinguir claramente consciência da mente. First of all, clearly recognize the mind with which you are so familiar. Primeiramente, reconheça claramente a mente com a qual você está tão familiarizado. The mind arises freshly, moment to moment, passes away moment to moment. A mente surge com frescor a cada momento e dissolve-se a cada momento. It's conditioned, Ela é condicionada, operating within the nexus of causality flowing through time. operando no nexo da causalidade ao longo do tempo. And it fluctuates E flutua from wholesome to unwholesome, from happy to sad. de hábitos saudáveis para não saudáveis, da tristeza para a alegria, From peaceful to agitated.
Da paz para a agitação. It's like the weather, always changing. É como o tempo, mudando a todo momento. And bound up in the web of concepts of dualistic grasping. E presa na rede de conceitos da fixação dualista. Reifying self and other. Reificando a si mesmo e aos outros. And absolutely bifurcating the difference between self and other. Bifurcando absolutamente eu do outro. Subject and object. Sujeito e objeto. This is the mind. Essa é a mente. Awareness, pristine awareness, is unconditioned. A consciência prístina, é não condicionada. Does not arise or pass. Ela não surge e nem passa. Does not fluctuate. Ela não flutua. Is not subject to modification, to improvement or degeneration. Não é algo que se possa modificar, melhorar ou se deteriorar. It neither comes nor goes. Ela não vem e nem vai. It transcends the very notions of one and many. Transcende a própria noção de um ou muitos. It transcends the very categories of existence and non-existence. Transcende as categorias de existência e inexistência. Always present. Sempre presente. Permeating all states of consciousness. Permeando todos os estados de consciência. But unchanging. Mas sem se modificar. So it is here, it is now. This pristine awareness. Essa lucidez prístina está aqui e agora. Always present, never absent. Sempre presente, ela nunca se ausenta. Always self-knowing. Ela sempre tem consciência de si mesma. It doesn't become unknowing. It is by very nature knowing. Ela nunca se torna desconhecedora. Ela é por natureza conhecedora. So now with an utter sense of release, release your mind into space. E agora, com um senso profundo de liberar, libere a sua mente no espaço, solte a mente no espaço. Of thoughts and desires, of memories and imagination. Pensamentos, desejos, memórias, imaginação. Release the mind, every aspect of the mind into space. Solte a mente, cada aspecto da mente, solte no espaço. Not gradually, Não gradualmente, but suddenly. mas repentinamente. Like letting the dog off the leash, you release it in one instant and the dog runs off and is gone. Como quando você solta o cão de uma coleira. Assim que você solta da coleira, ele sai correndo. Release your mind from the tether of grasping. Solte a sua mente da prisão, da fixação. And rest without
activity. E repouse sem qualquer atividade. Once the mind has been released and dissolved into space, Deixe a mente se soltar e se dissolver no espaço. simply rest in that awareness that remains once the mind has dissolved. Então apenas repouse na consciência que resta, que permanece, uma vez que a mente tenha se dissolvido. We continue resting in silence. E continue repousando em silêncio.
Bom, o áudio está muito ruim porque tem muito ruído, né? Entre... Não sei se vocês ouviram o sino final. Ouviram? Ah, tá. Não? Ah, tá. Então, acho que foi ter um probleminha aqui. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, Carmelina? Essa meditação ele conduziu lá no retiro de 2016, que eu falei lá no começo, né? E ele tenta explicar nessa prática que o que é a experiência da mente em movimento, ela é o tempo todo ela surge, ela está sempre, né, flutuando. A mente é essa flutuação de imagens, pensamentos, julgamentos, sentimentos, né, significados. E a consciência é essa experiência estável, presente, que não muda, que resumidamente ele sempre traz aquelas duas qualidades da consciência, né, que é ilumina e conhece a experiência. Ela é uma abertura viva, e a mente é aquilo que discrimina, recorta, separa, constrói o senso de eu e da experiência, né, do outro, assim, né? Então, a gente começar quando a gente parar e observar, né, todo o caminho vai ser a gente parar, olhar, encontrar essa experiência viva, presente da consciência, né, de estar desperto, estar vivo, estar presente, conhecendo a experiência interna e externa, e aí a gente vai descortinar todo o fenômeno que é a nossa experiência, aquilo que a gente chama de fenômeno externo e aquilo que a gente chama de fenômeno interno, e esse fenômeno interno é bem complexo, a gente vai olhar cada detalhe, né? A gente vai se familiarizar, assim, mas tentando observar e não se identificar, porque agora nós nos identificamos com os pensamentos, com os sentimentos, e a gente confunde a gente põe a nossa consciência em movimento, a nossa consciência arrastada pelos movimentos da mente. Então, a gente não tem essa clareza, assim, dessa nossa experiência. Como é que funciona essa experiência? Então, o processo do Buda foi realmente descortinar isso, né? Ele vai sentar e vai ver isso, assim, de forma profunda, né? Esse vai ser o caminho. O áudio está péssimo, assim, porque foi logo em 2018 ainda, o SEB não tinha acho que um equipamento ainda muito bom, e agora os áudios já saem mais limpos, assim, né? Quando não tem voz, o pessoal corta esses ruídos, né? Agora fica bem ruim o áudio, assim. Tem o ruído da respiração dele o tempo inteiro, né? É tudo assim. Mas tá bem. Tudo bem? Podemos seguir? Carmelina? Só pedir vou mutar aqui. Vocês se mutem, mas aí quando a gente eu vou iniciar então vamos iniciar o capítulo 4, então. Vou compartilhar. E a gente... peraí, esqueci de abrir simplesmente esqueci de abrir Deixa eu abrir aqui Só um minutinho aqui que eu estou meio enrolada. Ok. Deixa eu abrir Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, acessar. Fazer aqui para acessar. Aqui. Quero acessar o meu painel aqui. Um minutinho. Agora, Kindle, que eu esqueci de abrir o Kindle aqui. Um minutinho, gente, desculpem aí, porque eu estava com um livro aberto físico e esqueci de abrir o Kindle. Ok, abri aqui. Deixa eu só botar ele na página. Aqui, um minutinho. Ok, então, deixa eu voltar tudo aqui. Pronto, consegui abrir aqui. Então tá, deixa eu compartilhar o Kindle. Pronto, vocês estão vendo aí? Marcele? Ok, pronto. Então, capítulo 4. Ele vai iniciar o capítulo, né, falando, ele vai chamar aqui a sede de certeza, ele vai falar, na verdade, né,
é como se fosse uma consequência daquilo que ele viu até agora com a gente. Da gente ver realmente a continuidade da consciência como a hipótese clara, assim, dos contemplativos, né? E o que isso acarreta, né? Ele vai dizer. Então, o espírito do despertar, esse capítulo, né? Ele vai falar sobre o Buda, enfim, né? Como foi que o Buda chegou nessa teoria, né? Em realizar a verdadeira continuidade da consciência. Então, a sede de certeza. A teoria budista da continuidade da consciência pode ser considerada plausível, mas não conclusiva. Porque a gente vai ter que ver ela. Assim, ela não é uma coisa que está demonstrada, você pode demonstrar objetivamente. Você tem que experienciar. Então, podemos desviar do desconfortável tema da morte pensando, afinal, né, porque essa coisa da continuidade da consciência tem a ver com o tema da morte, né? A morte é o fim ou não é o fim, né, de tudo? Então, podemos nos desviar do desconfortável tema da morte pensando, afinal, quem realmente sabe o que acontece? Os budistas têm seu ponto de vista, os cristãos têm o deles, e os materialistas têm ainda outras teorias. Vou descobrir o que acontece na morte quando ela chegar. Ele vai dizer, essa visão cética e cautelosa tem sua lógica, mas ainda assim é imperfeita, porque não é assim que agimos em outras áreas da vida. Todos nós nos envolvemos em muitas atividades buscando a felicidade e desejando evitar o sofrimento, mas quantas vezes temos absoluta certeza de que os nossos esforços nos trarão a satisfação que desejamos? A vida está saturada de incerteza. Então, esse tema da morte é um tema que a gente vai enfrentar com qualquer um outro da nossa vida. Se a gente adotar essa postura que, como ele disse, né, desviando-nos, se eu vou pensar sobre a morte quando ela chegar, né, não é bem aquilo que a gente faz quando a gente está buscando, por exemplo, a felicidade, como ele diz, e evitando o sofrimento, porque a gente não tem certeza que os nossos esforços vão nos levar a isso. A gente se move em direção à felicidade, mas, né, a gente não tem absoluta certeza. Então, enquanto buscamos estudar, encontrar um emprego, casar, cuidar dos filhos e fazer um plano para ter segurança econômica no futuro, estamos sempre lidando com incógnitas. Então, tudo isso são meio que saltos no escuro, como, né, vai ser a gente pode pensar que a morte vai ser um salto no escuro. Mas, na verdade, tudo que a gente faz tem um pouco disso. A gente, né, entra no emprego, estuda para fazer uma coisa, a gente não tem certeza que aquilo vai dar o que a gente está querendo. O casamento, quantas vezes se desfazem, né? Então, casar, cuidar dos filhos, você planeja coisas e às vezes não acontece o que você planejou. Então, a gente não tem... a nossa vida está sempre... A gente está se movendo por um insight, por uma confiança, né? Por escolhas que a gente vai fazendo, né? E é assim que a gente faz. Então, a gente deveria também ter mais ou menos esse perfil em relação à morte, né? É isso que ele vai dizer aqui para a gente. Ele vai dizer, e ainda assim, né, mesmo com a gente lidando com incógnitas, né, mas a gente tomando essas decisões ao longo da nossa vida, né, ainda assim avançamos, baseados no nosso melhor julgamento e intuição. Nós também usamos o nosso melhor julgamento sobre outras pessoas, instituições, sobre o futuro individual e nacional, por exemplo, quando a gente escolhe, né, os políticos, quando a gente, nas eleições, a gente está sempre fazendo o nosso melhor julgamento, né, colocando o nosso insight, a nossa intenção, mas a gente não tem certeza dos resultados que a gente vai obter. Né? Então, tudo, né, tudo sobre o mundo em geral, incluindo as questões espirituais. Tudo a gente está usando o nosso melhor julgamento, né, e fazendo as escolhas. Então, em nenhuma dessas áreas temos qualquer garantia de que as nossas crenças são válidas, mas ainda assim agimos com base nelas. Caso contrário, não seríamos capazes de tomar decisões e nem de agir. Então, tem um pouco de julgamento, tem um pouco de crença, tem um pouco de sorte nesse processo, assim, né, de confiança nesse processo, nas escolhas da nossa vida, no parceiro que a gente vai, né, se juntar,
quando os filhos têm, a gente também, o investimento que a gente faz com os filhos, tem sempre uma certa confiança ali, né? Então, já que os nossos planos de vida são baseados no melhor julgamento, a conclusão deveria ser clara. Se fazemos planos para a velhice, né, isso é uma coisa que a gente faz também, né? É ainda mais razoável planejar a morte, uma vez que não temos certeza de que chegaremos à velhice. Temos a certeza que vamos morrer, isso a gente tem. Mas a gente também não lida muito com isso, a gente não olha muito para isso, e a gente não se prepara muito para esse momento, né? Isso a gente já viu nesses últimos capítulos, né? Ele deu uma ênfase grande, como a gente precisa... aqui ele vai fazer meio que um resumo, assim, disso, das consequências, né? Vai nos lembrar como é importante a gente realmente tomar uma decisão em relação a isso, assim. Como a gente quer encarar, né? Essa questão da morte e as escolhas que a gente vai fazer, porque isso vai impactar na nossa vida agora, as escolhas que a gente faz agora. Então, ele vai dizer, então, é quase, então não temos certeza de que chegaremos à velhice, então era bem interessante a gente planejar, razoável planejar a morte. Então, é quase como o risco de um investimento. A gente até planeja um pouco a morte, né? A gente compra, meu pai já comprou um jazigo para a família, a gente ainda... Nossa família é assim, jovem, né? Eu sou a mais velha de 7 filhos, meu pai e minha mãe ainda estão com 80, mas meu pai já comprou o jazigo. Então, a gente pensa na morte assim, comprar um lugar, coisa prática, né? Mas a gente não prepara, não pensa nas coisas mais profundas sobre a morte, né? A condição de morrer, como a gente vai morrer, como a gente quer enfrentar esse momento, né? Então, são escolhas importantes. E aí ele vai dizer, né? Então, a gente é quase como um risco de um investimento. Se a consciência de fato continua após a morte, e se as ações presentes determinam a forma como morreremos e como viveremos em vidas futuras, isso é uma premissa, né? Então, a gente vai ver que se tem continuidade, se de fato, né, a consciência continua, se as ações presentes determinam, isso aí é a hipótese, né, que os contemplativos trazem. Se as ações presentes determinam a forma como morreremos e como viveremos em vidas futuras, agir como se a reencarnação fosse uma hipótese verdadeira é da maior importância para nós. E pode ter um profundo impacto sobre as nossas vidas. Então, terá consequências, né? Se a gente pensa assim, opa, então a gente já vai mudar as nossas prioridades, né? A nossa vida muda. Se, por outro lado, acreditarmos que seremos aniquilados quando morrermos, isso também terá uma profunda influência sobre a maneira como vivemos. Se não tivermos refletido seriamente sobre a morte e sobre a natureza da consciência, que é a visão materialista, né, é provável que estejamos vivendo como se a vida fosse a única que teremos, se essa vida fosse a única que a gente vai ter. No entanto, se essa crença materialista estiver incorreta, a influência em nós será seguramente desfavorável. Viveremos em perigo se não estivermos nos preparando para as vidas futuras. E perigos não desaparecem por serem ignorados. Tampouco poderemos viver em segurança tomando a postura agnóstica do esperar para ver, pois nunca teremos certeza alguma. Então, isso é meio contraintuitivo, assim. Se a gente realmente aceita a noção da continuidade da consciência, é contraintuitivo a gente não cuidar, né? Então, das nossas ações aqui agora, para a gente, então, que esse fluxo continuar, que ele continue da melhor forma possível, né? Então, a visão materialista de que a consciência é um subproduto acidental da matéria e da energia que desaparece na morte, tem muitas implicações relativas à mente. Deixa eu só ler, tem uma coisa aqui no chat. Foi uma boa noite. Okay. Então, essa visão materialista, fornece o quê? Então, quais são as implicações que tem em relação à nossa vida, né? E à nossa mente? Ela fornece essa visão fornece pouco incentivo para a busca espiritual, pois os nossos esforços ficam essencialmente limitados pela composição genética e pelo condicionamento cultural e biológico. Se a gente já tem alguma propensão para ter uma vida tranquila, a gente vai ter, senão a gente meio que, né, não tem muito o que fazer. Além disso, de acordo com essa crença, quaisquer transformações na consciência
ainda que escassas, que pudessem ter sido alcançadas nesta vida, seriam totalmente extintas no momento da morte. É como se não fizesse sentido qualquer esforço para a gente melhorar a nossa mente, a nossa consciência, dentro dessa visão materialista, de que essa consciência vai se extinguir com a morte. Então, essa visão, ela não nos incentiva a buscar um caminho de transformação. Então, é muito triste, assim, né? As pessoas ficam meio meio que sujeitas às condições que elas vivem, né? Então, a teoria budista da continuidade da consciência faz uma declaração ousada, que a gente já viu aqui, né? Sobre a morte e também sobre a natureza da mente e do seu papel no universo. Essa teoria da continuidade da consciência afirma que a consciência é um dos componentes fundamentais do universo, não menos essencial do que matéria ou energia, ou seja, aquele tripé, né? Em vez de ser, né, as três bases contemplativas colocam, né? Matéria, energia, mas consciência. Na verdade, a consciência é primordial, da consciência que surge, né, a energia e a matéria. Então, e que os potenciais da consciência são tão impressionantes quanto os de qualquer fenômeno físico. Então, essa é a teoria budista da continuidade da consciência vai afirmar. E a prática, o caminho que o Buda vai nos apresentar vai ser o caminho que vai nos levar a experimentar isso, a investigar por nós mesmos e experimentar isso. Então, a pergunta, dentro dessa visão, então, da teoria budista, a pergunta, o que significa estar consciente, assume agora um significado cósmico, porque a consciência seria a base de toda a experiência, né? Quando a gente foi ver, a gente está vendo que os físicos quânticos estão mostrando, né, que, na verdade, tudo parte do observador. O observador cria as categorias, né? Então, é uma inversão de visão, assim, que os contemplativos descortinaram e que os físicos quânticos estão descortinando, né, aos poucos. Então, a consciência tem um papel muito importante. Então, e se, com base nas provas disponíveis, concluirmos, hipoteticamente, que teremos vidas futuras após esta, uma questão precisará ser colocada. A gente vai ter que analisar isso. O quê? A natureza dessa experiência futura, aquilo que vai seguir no final dessa vida. Então, a natureza dessa experiência futura está coerentemente relacionada com o nosso modo de vida presente, ou essa sequência de vidas ocorre aleatoriamente? Então, uma coisa que a gente vai ter que investigar. Faz sentido perguntar isso. E outra coisa, e se o nosso comportamento presente, de fato, influencia as nossas vidas futuras, que tipo de comportamento é benéfico e qual é prejudicial? Então, essas perguntas serão muito importantes, farão todo sentido se a gente realmente acolhe a visão da continuidade da consciência. Se partirmos em busca de respostas a essas perguntas, seremos surpreendidos por uma profusão de fontes que afirmam deter esse conhecimento. Que aqui é importante. Essas perguntas surgem quando a gente começa a buscar um caminho espiritual, né? Se a vida não é só isso que a gente tem, essa vida aqui que termina com a morte, é quando a nossa luzinha acende, a gente vai buscar. Aí ele diz, se a gente começar a fazer essas perguntas, a gente vai encontrar, pode ser que a gente encontre, né? Ele vai dizer, pode ser que a gente encontre uma profusão de fontes que afirmam deter esse conhecimento. E por uma grande diversidade de explicações também. Pode ser que a gente encontre isso aqui. Vamos ser surpreendidos por vários caminhos, né? E por várias explicações, várias teorias. Médiums, aí ele vai falar, médiums, clarividentes, quiromantes, astrólogos, paranormais, místicos e seres que se autoproclamam iluminados, como o Buda. Todos esses e muitos mais se apresentarão para nos oferecer orientação. Então, a gente vai estar entrando dentro de uma seara que também tem muita coisa que vai nos apresentar, um caminho muito vasto, que aí a gente vai ter que usar a intuição e aí cuidado para a gente escolher o caminho que nos toca e que nos vai trazendo
sabedoria para isso, né? Para essa verdade. Então, o Buda, ele vai dizer aqui, né? O Buda certamente alegou ter tido conhecimento experiencial dessas questões, como resultado do seu próprio despertar espiritual. E os budistas, desde então, falam com autoridade, com base na experiência contemplativa do Buda e de outros. Então, o caminho dos contemplativos, né, no caso do Buda, que chegou até nós, né, que remonta ao Buda, também é um caminho que são seres que acessaram, que falam dessa dimensão, mas a partir da experiência deles e de um caminho que eles descortinaram. Aí a gente vai ter que sempre entrar, quero dizer, um pouco assim, sempre que a gente vai ter que olhar com a nossa inteligência, a gente vai ter que ser um pouco cético, e a gente vai ter que investigar o próprio método também. O caminho e o método a gente tem que cuidar para investigar. Então, as questões que colocamos são muito importantes, mas a maioria de nós dispõe de respostas próprias, ou porque a gente já tem a nossa história de vida, os nossos conhecimentos, cada um de nós está dentro de campos de conhecimentos variados, pode ser que a gente já acha que tem algumas respostas, né? Ou então a gente vai buscar e vai encontrar, né? De vários caminhos que tem disponíveis. Ou então também a gente vai ficar meio confuso aí, a gente não sabe como distinguir professores que falam com conhecimento daqueles que estão deludidos ou que são desonestos. Ou seja, que estão confusos na sua visão, acham que estão lúcidos, mas eles não estão, ou são desonestos. E também tem isso, a gente vai encontrar muita coisa no caminho. Pode ser que a gente já tenha, pela nossa própria experiência, a gente já tenha adentrado por vários caminhos que a gente viu que não tinha lucidez, ou que tinha desonestidade, enfim, né? Então, o caminho vai se abrir para nós, né? E a gente precisa ter cuidado, assim. Então, hoje em dia, muitas pessoas que desejam saber sobre suas vidas passadas e futuras procuram médiums e gurus que afirmam ter acesso a esse conhecimento. É como se a gente buscasse alguém que falasse para nós isso, buscasse alguém que acessasse isso. E não a gente não tem, às vezes, a orientação de que a gente vai encontrar isso diretamente. É um caminho que nós que vamos encontrar diretamente isso. Não é alguém que vai nos dizer. Nem o próprio Buda. O próprio Buda, o caminho do Buda, a gente vai ver. O Buda não disse, eu não tô te pedindo para você acreditar no que eu estou dizendo. Eu estou te apontando um caminho para ajudar você a encontrar a experiência da lucidez que eu encontrei. Mas é você que vai encontrar essa lucidez. É você que vai ter que descortinar isso. Não é alguém que vai olhar uma bola de cristal para a gente, né? Ver a nossa vida. Não, a gente vai acessar isso. Porque se a consciência é a base da experiência, a gente tem como acessar essa consciência. Ela é a nossa natureza. Então, ela está presente aqui agora. E a gente aí haverá um caminho para acessar isso ou não? Então, tem caminhos que colocam a responsabilidade sobre alguém, um salvador, alguém que vai fazer o processo. Assim. Mas aqui no caminho do Buda, não, né? Vamos ser nós mesmos que vamos descortinar isso. Então, ele vai dizer, então, em outros casos, né, a informação é validada pela própria clarividência, que aí é o caso aqui do caminho do Buda, ou pela realização mística da pessoa consultada, que não vai ser o caso. Né? Na maioria das vezes, não é possível saber a origem, a extensão ou o grau de falibilidade desse conhecimento. Então, esse caminho, descortinar a verdade da continuidade da consciência, não é um caminho fácil para a gente acessar. Então, a gente pode, sim, embananar aí um pouco. Né? Aí ele vai falar aqui, então, o que foi que o Buda ensinou. Ele vai falar um pouquinho, então, do que foi que o Buda descortinou de forma sucinta aqui. Né? Ele não vai falar aqui detalhes, ele vai falar de forma geral. Assim. Os ensinamentos do Buda são incomuns porque explicam extensivamente a natureza de sua iluminação e os tipos de disciplinas meditativas que usou para obter seus insights. Então, ele fala, ou seja, de forma extensivamente, aquilo que ele experienciou, dito como a condição última da realidade, né, a iluminação, e como ele chegou nesse lugar, nessa experiência. Então, ele fala da experiência, mas aí, na perspectiva em primeira pessoa, da perspectiva dele, o que ele viu,
e como ele chegou nessa condição para ver isso, para ver essa experiência. Que aí, isso que é um ponto interessante, é o mapa. Porque a experiência que a gente vai buscar, só nós podemos vivenciar. Mas como? Aí onde está o diferencial? É o caminho. O caminho que nos leva a essa experiência, que é muito detalhado e claro que o Buda deixou, né? Então, ele vai deixar claro isso. Então, ele vai dizer. Então, os ensinamentos do Buda são incomuns por isso, porque eles explicam extensivamente a natureza da sua iluminação e descreve o método, ou seja, os tipos de disciplinas meditativas que usou para obter seus insights. É o caminho. Ele nos deixou um roteiro para a iluminação. Na verdade, sua principal motivação para ensinar não era para dizer assim, eu tenho a verdade, eu vou lhe revelar a verdade. Não é isso. Na verdade, a principal motivação para ensinar era conduzir os outros ao despertar espiritual que ele mesmo vivenciou. As declarações atribuídas ao Buda deixam bem claro que todos os seres sencientes têm a capacidade de se tornar Budas e que suas próprias realizações resultaram da prática do Dharma que ele ensinou. Então, isso é uma coisa, um empoderamento muito profundo que ele vai trazer para os seres, porque ele olha e vê, porque ele conhece a natureza da realidade. Não tá fora de nós, em algum lugar fora de nós. É a nossa natureza. Como ele viu isso, ele até teve, se diz, né, bem claro que ele teve receio de como ele podia, porque se é uma experiência direta, como ele podia falar dela? Os seres não iam entender. Mas aí ele, por compaixão, ele viu que tinha, se os seres que têm uma mente direcionada para, né, purificada, ela tem condição de acessar o caminho, como ele acessou, né? Então, ele vai dizer, então, ao longo dos últimos 2.500 anos, desde, né, o Buda se iluminou, os ensinamentos do Buda foram testados. Eles estão vivos. Eles foram testados. Porque a tradição do Buda é uma tradição viva. É uma tradição de experiência. Não é de crença, é de dogma. Então, eles foram testados, nesse sentido aqui, né, experiencialmente, por milhares dos maiores sábios da Ásia. Muitos verificaram por si mesmos as palavras do Buda e alcançaram as mesmas realizações. Então, o que ele está enfatizando aqui, que a tradição do Buda é uma tradição viva e que é uma tradição é uma linhagem que permanece. Aquelas linhagens, aqueles mestres que se desgarraram do processo da tradição viva, essas linhagens elas terminam ela morrendo, não representando mais os ensinamentos do Buda. Por isso a importância também da gente encontrar os mestres autênticos, né, nesse processo. É bem importante. Então, o Buda falou extensivamente sobre a relação entre as ações e os seus resultados nesta vida e em vidas futuras. Porque o caminho vai começar exatamente com isso, com essa ética. Porque se há uma continuidade de consciência, ele já disse agora, né? Há continuidade de consciência, e se as ações que a gente pratica agora influenciam as experiências futuras, então, super importante a ética, né? Aí ele vai dizer, a relação entre as ações e os seus resultados. Né? Isso é super importante, isso é super importante no budismo, é o primordial, o começo do caminho. É o começo, meio e fim, na verdade, que a gente vai aperfeiçoar isso, né, de fato, a nossa ação. Assim. Então, ele vai dizer, então, o Buda falou extensivamente sobre a relação entre as ações e seus resultados nessa e em vidas futuras. Então, como ponto de partida, só é possível, se a gente começa ouvindo sobre isso, sem a gente ter ainda entrado no caminho, começado a fazer as práticas e começado a ver diretamente isso, o resultado das nossas próprias ações, ver como é que as nossas ações operam, e a gente, de repente, até acessar memórias passadas nossas e clareza, assim, em relação ao que leva, por que as coisas acontecem conosco, como as coisas estão acontecendo conosco, são resultados de escolhas anteriores. Então, ele vai dizer, no começo, como ponto de partida, só é possível acreditar nesses ensinamentos sobre, né, o karma, ações e seus resultados, por meio da fé. Com fé, podemos imediatamente fazer uso desse conhecimento e nos beneficiar com isso.
Se a gente quiser começar só tendo fé de que se o Buda está dizendo isso, então eu vou cuidar, vou olhar, e aí começar a cuidar das ações, por exemplo, a gente já começa a se beneficiar. Mas ele diz, no entanto, se também desejarmos investigar o assunto por nós mesmos, que aí vai ser a atitude do praticante mesmo, o Buda mostrou-nos o caminho para treinar a mente e experienciar essas verdades. Então, a gente tem essa opção. Simplesmente acreditar que o Buda está dizendo a verdade e aí já ir colhendo os resultados de tomar cuidado com o karma e aí de usar um ensinamento nessa abordagem mais pragmática, assim, mais hinayana, mais de disciplina, ou se a gente quiser realmente aprofundar e chegar na realização do Buda, aí a gente entra realmente no caminho para transformar a nossa mente e experimentar todas essas verdades que o Buda está dizendo, em primeira pessoa. Essa é uma tarefa muito mais exigente e gradual do que simplesmente adotar uma teoria, uma crença. Mas é também o desafio central da mensagem do Buda. Então, o caminho do Buda é um convite para nós fazermos o mesmo caminho que ele fez. Então, o Buda ensinou que as ações deixam impressões no nosso fluxo mental e que essas impressões prosseguem após a morte. Que a gente viu lá, né? A mente mais grosseira, incorporada, que é aquela dimensão mais grosseira, ela vai deixando impressões na dimensão intermediária, que é a consciência substrato, e essa é que vai seguir, vai criando propensão. A gente vai ver mais à frente, o Ramba vai explicar bem detalhadamente nos capítulos seguintes, como é que isso se dá, como é que o karma se dá. Né? E aí, ele ensinou isso, né? Que as impressões do nosso fluxo mental, que as ações deixam impressões no nosso fluxo mental e que essas impressões prosseguem após a morte. Certos tipos de comportamentos deixam impressões que, quando estimuladas nesta vida ou em vidas futuras, resultam em sofrimento. Outros tipos de comportamento, que é aquele que vai chamar de ações não virtuosas, né? Outros tipos de comportamento amadurecem na forma de um estado de bem-estar. Esses resultados são chamados de efeitos totalmente amadurecidos da ação. Ele vai explicar mais à frente também bem direitinho como é que as etapas, assim, os efeitos, porque uma ação pode não amadurecer completamente, né? Mas quando ela amadurece completamente, então ela ou gera sofrimento na certa, ou gera um bem-estar, né? Felicidade, vamos chamar assim. Se o efeito for doloroso, a ação causal é considerada não virtuosa. E se for prazeroso, a ação é considerada, a ação que deu causa, é virtuosa. Isso, em suma, é a lei budista do karma, que significa ação. Karma significa ação, condicionamento. E é nesse princípio que a moralidade budista se baseia. Então, toda a moralidade do Buda não vai ser em regras de mandamentos, porque Deus quer assim, é o bem contra o mal, não. É porque é uma clareza da ação, das ações e suas consequências. Simplesmente. Né? Então, essa é a lei do karma. Ação e consequência. Então, ações virtuosas levam a resultados virtuosos, né? De bem-estar, positivos. Ações não virtuosas levam ao sofrimento. Então, vale a pena notar, por isso que no caminho, o primeiro passo vai ser a gente cuidar das nossas ações. Porque senão a gente vai estar se atrapalhando, em vez de a gente... Não, então, vamos entrar num caminho profundo, de descortinar as nossas motivações, os nossos pensamentos, a nossa mente, que geram os impulsos, que geram as ações. A gente não cuida das ações, então a gente vai ter que cuidar. Então, é natural surgir essa ética. A ética do cuidado é natural pela visão da continuidade da consciência e como as nossas ações impactam naquilo que nos acontece. Né? Ele vai dizer, então, vale a pena notar que o Buda não criou os faça e não faça da ética budista. Não tem uma lei, assim, uma tábua dos mandamentos. Não tem o que é certo e o que é errado. Então, ele observou os resultados de certas ações e relatou. Então, ele tem que ser para a gente observar. Observe o resultado das suas ações. Se estão te levando ao sofrimento, as causas são não virtuosas. Então, cuida de eliminar essas causas. Mudar essas causas. Então, é uma coisa assim, muito pragmática. Então, o Buda percebeu que certos tipos de ação
geram sofrimento em vidas futuras, e se referiu a elas como ações não virtuosas. Em vidas futuras, a gente considera também o nosso próprio futuro, né? Hoje, amanhã é resultado do hoje. Então, se eu quero um futuro melhor, nesta vida, por exemplo, eu cuido das minhas ações agora. Então, se eu quero vidas, se essa continuidade da consciência se dá, e eu quiser ter uma vida mais favorável, então eu cuido também da minha vida agora, minhas ações agora. Então as ações que geram sofrimento em vidas futuras são ações não virtuosas. E outras geram felicidade, e essas ele se referiu como ações virtuosas. O processo que faz isso acontecer não é uma força de julgamento distribuindo recompensa e punição, ele disse, mas é simplesmente a lei natural de causa e efeito. Então, não tem na visão do Buda, não tem um julgamento final. O Buda não é um julgador. Não tem não, as nossas ações, nós já obtemos o julgamento das nossas ações pelo resultado delas. Esse é o julgamento. A todo instante a gente está fazendo isso. Então, a gente pode purificar isso a cada momento. Então, ao longo das décadas seguintes ao seu despertar, o Buda frequentemente explicou eventos específicos na vida das pessoas que ele encontrava, apontando as ações que haviam cometido em vidas anteriores. O Buda tinha essa visão, essa clara evidência, porque ele acessou a consciência substrato. A consciência substrato, ela é como se fosse a base de toda a experiência. Então, quem tem essa onisciência, olha para a experiência, por exemplo, ele olha para o outro CC-ciente e vê a mente do CC-ciente, ele vê todo o espectro da mente do CC-ciente, ele vê todo o espectro. Então, ele explicava o Buda quando ele se encontrava com as pessoas, né, que vinham pedir a ele ensinamentos, enfim, ele olhava e ele explicava aquilo que estava acontecendo na vida delas, ele explicava apontando ações que essas pessoas haviam cometido em vidas anteriores, ou no passado, né? Isso, se você for olhar nos sutras, no Buda Dharma, você vai ter muitos mestres fazendo essas referências assim, de que o próprio Dalai Lama se diz que ele reconheceu as vidas passadas dele, assim, ele viu na época do Buda, assim. O Dalai Lama comentou isso, o próprio Alan Wallace viu pessoalmente ele comentando isso, ele comentou com a gente, assim, nos retiros. O Dalai Lama, porque sempre o Dalai Lama se coloca uma pessoa muito humilde, não, eu não sou um grande praticante, mas aí teve um momento que um grupo assim, né, um ensinamento mais profundo, ele se referiu, disse que ele se lembra dele ter sido um dos discípulos de Padmasambhava. Então, assim, o Buda viu, essa é a clarividência, essa clareza dessa mente que acessa a base da experiência, a consciência primordial. Então, a confiança no Buda e no Dharma, na maioria das vezes, surge quando as pessoas realmente vivenciam por si mesmas a validade dos ensinamentos do Buda, seguindo o caminho que ele traçou. Ou quando aprendem sobre a vida e sobre as qualidades do Buda. Vamos agora examinar brevemente a vida do Buda. Então ele está querendo só nos posicionar aqui da importância da gente, dessa perspectiva da continuidade da consciência, que muda completamente a nossa perspectiva de vida. Então, é isso que vai... Se fosse assim, um preâmbulo para a gente agora fazer sentido, iniciar o caminho, um caminho realmente de lucidez, iniciar o caminho do Buda. Então, ele vai falar agora como foi que o próprio Buda iniciou o caminho dele. Agora ele vai falar da vida do Buda, né? Como foi que o próprio Buda iniciou esse processo? Nós vamos, cada um no seu tempo, vai estar chegando nesse momento de parar e olhar e aí querer encontrar as respostas para as perguntas mais profundas. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que segue? O que é a morte? O que vai seguir depois da morte? Então, a gente vai fazer essas perguntas em algum momento e vai tentar buscar os caminhos, né? Que caminhos vão nos aparecer, diz Ana. É o seguinte, lendo esse trecho agora com vocês, tem alguma coisa de karma, causa e efeito, que é bem parecido com o espiritismo, né? Posso dizer que é igual, né? É igual a gente afirmar isso, era
tem que entender claramente os pressupostos, né? Por exemplo, eu já ouvi o Lama San, tem o Lama Long Wallace falando um pouco sobre, né, do pouco também que eles conhecem do espiritismo, é de que, como no espiritismo houvesse uma progressão, uma alma que vai chegar num lugar último. Sim, mas essa questão da causa e efeito... Sim, a ação de causa e efeito, né? Karma, né? Aí eu acho que isso é bem parecido. Eu assim. acho que, pelo que eu conheço, é bem parecido, né? Eu acho que até no cristianismo também, né? Causa e efeito, mas assim, essa palavra karma, eu vejo também no espiritismo. Uhum. Aí a gente tem que ver quais são os pressupostos e aonde vai levar. No budismo, a gente vai chegar ao ponto da gente liberar o karma. A gente não está sujeito, de fato, ao karma. O karma, ele opera quando a gente está vinculado a essa mente dual. Mas quando a gente começa a superar esse senso de dualidade, o karma, ele vai deixar de operar. A causalidade, ela não é... na verdade, a natureza última, ela é não causal. Ela é livre. Então, a gente está sujeito ao karma porque a gente está operando com a mente dual. Aí a gente vai encontrar os resultados. Mas à medida que a gente começa a liberar esse senso de dualidade, aí nossas ações vão estar completamente livres do karma. Mas isso não é um processo de purificação gradual, assim, é um processo de liberação da dualidade. Esse é um processo. E pode ser, assim, instantâneo. Não precisa passar por várias vidas, como numa espiral crescente, tendo um tempo e um espaço para chegar em algum lugar. Não, ele é um processo que está presente aqui agora, ele pode ser liberado, uma liberação. Entende? É mais ou menos a visão. Oi, Roberto. Oi. Eu acho que no início do caminho parece ser muito interessante de o sujeito se preocupar com o que vai acontecer depois da morte, isso ter como motivação inicial. Mas a impressão que eu tenho, depois que a gente já está no caminho, isso deve perder um pouco a relevância, né? Porque eu penso comigo mesmo, olha, se eu estiver enganado e na minha morte a terceira nobre verdade estiver errada, ou seja, Dukkha vai ser cessada simplesmente por eu desaparecer no sono sem sonhos, o que eu faria diferente hoje? Eu acho que nada. Entendeu? Porque, entendeu? Agora eu vou falar, agora, dado que eu vou acabar, eu vou mudar minha vida agora totalmente. Eu acho que não faz muito sentido, né? Bom, entendeu? Quando a gente vai entrar no caminho, quando a gente entra no caminho, começa a descortinar, a gente não vai se preocupar, de fato, assim, com o que vai acontecer, a gente vai se preocupar agora, com a nossa mente aqui agora, aqui, isso é que vai fazer sentido, assim. Mas para você entender isso, que agora que faz sentido cada pensamento que a gente tem, cada ação em corpo, energia em mente que a gente faz tem resultado, mas porque a gente sabe que tem resultado mesmo, a gente vai experimentar isso claramente no caminho. Então, a gente vai cuidar do agora. Vamos cuidar do agora. Isso vai ficar claro, mas para isso ficar claro, né, o Buda vai falar disso para poder a gente se dar conta, para poder a gente fazer as prioridades agora e entrar de fato no caminho, e começar a praticar de fato. Porque senão a gente vai... então, a gente vai postergar a própria prática, entende? Então, isso tudo é para a gente chamar a gente para praticar. A perspectiva se o budismo estiver certo, é muito mais revolucionária do que você preparar para uma própria vida condicionada. Sim, você dar game over no jogo, entendeu? Sim. Você realizar a originação dependente e vacuidade. Sabe? Mas as pessoas, às vezes, a questão, não se tocam que isso é uma maneira de ver o mundo, mas completamente diferente, muito diferente, entendeu? Com certeza. Isso não quer dizer que você não tenha consciência substrato, que faça com que você tenha uma visão, digamos, entre aspas, como acho que foi a Ana que falou, que tem uma semelhança com o espiritismo de lei de ação e reação, né? De que você vai fazendo e você vai semeando e colhendo. Agora, mas no budismo vai chegar e falar, olha, é possível... Gente, isso é um sonho. Você sente como isso é uma coisa muito forte, né? Com certeza, mas... É um sonho. Sonho no sentido de que
as coisas que nos parecem mais reais, que são os nossos sentidos físicos, eles não são ontologicamente, ou seja, em essência, eles não são as coisas mais fundamentais. A gente tem algo mais fundamental, isso é só como se diz? Não é um acessório, é uma coisa que foi criada e no corpo físico, então, e que fez com que o mundo externo parecesse fixo. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre me espanto, entendeu? Não, daquela com coisa de certeza, olhar. olha, não, mas você está certíssimo aí, é maravilhoso, mantenha esse espanto, continue com ele, porque ele é maravilhoso, mas a gente não está com acessar realmente essa experiência, sustentar essa experiência, não é fácil, pode levar, inclusive, vidas. Esse é o ponto. Então, o ponto vai ser a gente cuidar, a gente vai ficar num caminho meio esquizofrênico um pouco, assim, de entendendo a consciência primordial, entendendo o potencial de liberação aqui agora, mas ainda não estamos nele ainda. Nós temos um corpo que sofre, que tem limitações, estamos dentro de uma experiência de família, de grosseira mesmo, que nos afeta, um clima, um governo, tudo nos afeta, doença, está entendendo? Então, a gente precisa, tá certo, mas a gente tem que ter calma aí, muita calma, muita paciência, porque o processo é gradual num certo sentido, porque a gente vai ter que nós vamos ter que realmente penetrar nessas camadas de condicionamento que estão operando aqui agora, que a gente não tem consciência sequer deles ainda, completamente. Porque a ideia da consciência primordial, da liberação, é maravilhosa. A ideia é maravilhosa. E é óbvio. E que ela nos inspire, maravilhoso. Agora, a nossa realização dela está longe. Está longe. Para isso, a gente vai ter que entender claramente o caminho, percorrer o caminho, porque entender é uma coisa, percorrer é outra. Aí não é assim tão fácil. Então, é simples, exatamente. Ele usa sempre essas palavras. É simples, mas não é fácil. Esse é o ponto. Por quê? Não é porque nós estamos condicionados, nós temos que cair na real, não estamos condicionados. Basta você parar. Já fez um retiro, Roberto, de um mês, por exemplo? Parando. Não, retiro. Só acompanhei retiros, mas não de fazer o retiro. Então, aí quando a gente começar realmente a aprofundar no caminho, que a gente vai olhar para a nossa mente, para os nossos condicionamentos, aí a gente vai ver onde a gente está. Entende? Mas a ideia é maravilhosa, que isso nos inspira maravilhoso, mas a gente tem que cair na real, que aí a gente tem que ir para a experiência. Por isso que é o ponto. Os ensinamentos aqui são ensinamentos para nos levar à experiência. Mas se a gente não consegue manter essa... A gente não tem sonho, a gente não tem clareza à noite, não tem sonho lúcido, a gente não tem clareza, né? A gente não tem domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções. A gente não lembra... A gente não sabe o que pode acontecer com a gente, né, mais à frente. Acho que Laca estava querendo falar. Laca Maria. Então, o que eu queria falar é sobre a questão que ela falou do espiritismo, né? No cristianismo tem a questão do castigo, né? A gente aprende uma coisa assim, que tudo tem um resultado, mas dependendo de uma coisa externa. Né? Tipo assim, a pessoa vai fazer uma novena para uma determinada coisa, tal. No espiritismo, porque os espíritas também são cristãos. Então, aí o que acontece? Só que eles são diferentes dos budistas, porque eles acham que eles vão ser salvos pelas ações que eles fizerem. O budismo fala de ações virtuosas, mas não para uma salvação, para uma liberação. Não é isso? É porque não vai ter alguém para se salvar. Para se salvar. Não tem essa alma que vai se salvar, não tem esse alguém que vai se salvar. Esse é o ponto. Porque os espíritas, eu vejo assim, pelo menos aqui na minha cidade, eles gostam muito de fazer ações assim,
de caridade, coisas concretas mesmo, Sim. Porque eles acham que isso traz uma liberação, uma evolução, né? Sim. Agora, mas aí tem que ver com a perspectiva. Tem um eu que está evoluindo, está chegando em um lugar, esse é o ponto, né? Mas isso aí, eu acho assim, não tem nada a ver, porque o budismo, ele fala da gente, de uma superação, mas no sentido de... Não é se você for só bonzinho, você vai ser salvo, vai atingir um grau, né? O budismo tem uma lógica mais... é uma lógica, a lógica da vacuidade mesmo, né? A generosidade, ela perde o sentido, assim, porque não tem o eu que está doando e aquele que está sendo beneficiado, e a ação não são inseparáveis, né? Nesse sentido, assim. Né? Então, e da ética também, né? Isso. Tá? Então, a gente vai falar, ele vai falar sobre a vida do Buda, né? Sobre a vida do Buda. Eu estou um pouco adiantado aqui na hora, eu tinha separado um videozinho que eu vi, porque tem algumas imagens que eu acho interessantes, mas eu vou ver o seguinte, eu acho que a gente vai ler aqui o que está, eu ia vir com vocês esse videozinho de 13 minutos, mas eu compartilho no grupo, que aí vocês veem depois, é uma imagem, é um desenho sobre a vida do Buda, assim, que eu acho legal a gente ter algumas imagens, assim, né, é legal a gente guardar imagens assim, daquela época, um pouco assim, né? A gente tem o nosso imaginário, né? Mas a gente vai seguir aqui na leitura, que aí a gente lê pelo menos esse ponto aqui sobre o Buda, né? Quem foi o Buda? Como foi o despertar do Buda? Então a gente segue aqui, mas esse tópico, que aí dá nosso horário, e aí eu posto esse videozinho e vocês veem depois, tá bem? Então tá, então vamos seguir aqui, a gente terminar pelo menos esse tópico aqui. Então, o Buda Siddhartha. Tem alguém no chat? O budismo são os caloteiros do karma. É isso mesmo. Assim. Nós vamos passar a perna no karma. Quando a gente compreender a vacuidade de fato, profundamente. Então, na vida em que o Buda, né, alcançou o despertar espiritual completo, a pessoa que veio a se tornar o Buda, o desperto, né, nasceu como o filho de um rei na região que é hoje a fronteira entre Índia e Nepal. Quando o príncipe Gautama Siddhartha nasceu, homens sábios previram que ele estava destinado a se tornar um grande soberano ou, se renunciasse às aspirações mundanas, um ser desperto, se tornaria um ser desperto, ou seja, um Buda. Seu pai, com a intenção de ver seu filho se tornar um grande rei, fez tudo o que podia para que o príncipe se sentisse completamente satisfeito com a vida no palácio e não fosse lá, né, não ousasse ser um renunciante, né, porque naquela época se tornar sábio tinha que se tornar renunciante também. Então ele fez tudo o que podia para que o príncipe se sentisse satisfeito com a vida no palácio. A criança se tornou um belo jovem, destacando-se em todas as habilidades e artes da realeza. E quando se tornou um jovem rapaz, casou-se com uma linda noiva que logo lhe trouxe um filho. Poderíamos dizer que, nesse momento, ele percorria suavemente um caminho de sucesso que o levaria ao poder, à prosperidade e à fama. Então, o Buda estava hoje no nosso top, assim, né? Ia ter todas as condições para ter poder, prosperidade e fama. Mas, apesar da vida luxuosa que seu pai lhe proporcionava, Siddhartha, depois de diversas jornadas fora do palácio e de ter verdadeiramente reconhecido o sofrimento pela primeira vez, que isso o pai tentou ser bem hábil para protegê-lo. Então, mas ele conseguiu sair, ele fez 4 jornadas fora do palácio, tornou-se, então, o Buda o Siddhartha, né, tornou-se extremamente consciente das realidades universais do envelhecimento, da doença e da morte. Cada um de nós também vai chegar nesse ponto, né? Talvez nessa vida assim, ou em outras vidas. Então, a gente vai chegar nesse ponto aqui que o Siddhartha também chegou, se tornar
extremamente consciente das realidades universais do envelhecimento, doença e morte. Todo o encantamento que sentia pelos prazeres mundanos rapidamente desapareceu. Um dia, ao observar um mendicante vagueando, ele se inspirou a encontrar uma verdade capaz de liberar os seres, através de uma vida inteiramente dedicada à busca espiritual. Calmamente, ele fugiu para longe do palácio e do seu papel de príncipe. Então, aqui tem muitos pontos controvertidos, assim, também vocês podem ver, tem filme que retratou isso, assim, bem interessante, O Pequeno Buda, do Bertolucci, né? Então, um filme bem bonito, assim, que conta a vida do Buda. Tem também alguns outros filmes sobre a vida do Buda, mas, assim, é esse. Esse que eu vou compartilhar com vocês está bem interessante, assim, é um desenho animado, mas feito por um grupo do Dharma aqui também, no Brasil, que ficou bem legal, assim, dá para você ter uma ideia, assim. Bom, naquele tempo, a Índia abrigava muitas diferentes filosofias, tradições religiosas e disciplinas meditativas. Também uma fonte legal para ver sobre a vida do Buda é uma tradução que Marcelo Nicolodi fez, do Buda Dharma. São todos fala sobre a vida do Buda e todo o processo do despertar e todos os ensinamentos que o Buda deu. São sutras que contam com a vida do Buda. É uma publicação que não está assim fácil, mas vocês se conectando com a Sangha do Rio de Janeiro, principalmente com Marcelo Nicolodi, vocês encontram, e ele mandou fazer essa impressão, assim, mas foi ele que fez a tradução. Tá muito bom. Assim. Tem também o Dzongsa Khyentse fazendo, mas está tudo para o inglês, né, no 84.000, que é uma plataforma do Siddhartha's Intent. Então, tem o 84.000, inclusive tem um app, está tudo disponível, os sutras, mas só que em inglês, assim, eles estão traduzindo tudo para o inglês. Aí conta todo o processo do Buda. Então, naquele tempo, a Índia abrigava muitas diferentes filosofias, tradições religiosas e disciplinas meditativas. Siddhartha seguia um caminho sábio. Ele procurou um dos mestres mais importantes de meditação, que afirmava ter alcançado a liberação. Então, ele não saiu a esmo, não. Ele foi, como ele viu que, naquela época, né, os ascetas eram o caminho que buscavam a paz, a serenidade, e ele viu que esse era um caminho que ele iria encontrar as respostas para aquelas perguntas que estavam vindo, né, de forma profunda, que ele viu que no conhecimento que ele tinha, na sabedoria que ele tinha acessado, né, junto com, né, toda a formação que ele teve, né, no reino, com o próprio pai. O pai disse para ele, eu não tenho como te responder isso. Então, ele foi buscar as respostas, porque ele também viu que ele não podia, quando ele se tornou realmente extremamente, mas essa aqui é a palavra está certa, extremamente consciente das realidades universais do envelhecimento, doença e morte, ele viu que ele não tinha outra coisa a fazer a não ser encontrar as respostas para isso. Nenhuma riqueza, nenhum poder iria dar conta disso. Então, ele saiu, ele não teve outra alternativa. Então, Siddhartha, ele foi buscar um dos mestres mais importantes de meditação. Siddhartha, com pouco menos de 30 anos, foi treinado por esse sábio. Para o espanto e prazer de seu mestre, ele rapidamente alcançou estágios extremamente sutis de samadhi, ou absorção meditativa, em que o praticante passa por estados de êxtase e segue para o reino da não-forma, em que a experiência transcende a alegria e a tristeza. Isso aqui era o que a Índia conhecia de forma muito profunda, assim, estágios muito elevados de samadhi. Mas aí o Buda viu que isso aqui era uma etapa da prática, não era a prática perfeita do despertar. Ou seja, você transcendia, você chegava num estado de completa quietude que transcendia alegria e tristeza. Mas isso não era liberação. Então, quando o seu mentor, esse mestre que era o top, né, que ele tinha procurado na época, estava convencido de que o Buda, né, o seu discípulo, o Siddhartha ainda, né, seu discípulo havia igualado suas próprias realizações, ele o convidou para ensinar junto com ele. Isso tem sutras contando isso. Lá no Buda Dharma tem. Então, ele o convidou para ensinar junto com ele. Mas o Siddhartha, com um profundo insight, Siddhartha viu que ele viu, porque ele chegou na experiência, veja, ele
foi ensinado aquilo que era o top, né, da condição última daquele mestre, ele chegou na experiência, e o que ele viu, né, ele viu que a realização que ele tinha atingido oferecia apenas um alívio do descontentamento persistente da existência. A fonte fundamental de insatisfação e de infelicidade ainda não havia sido dissipada. Ele viu isso, ele viu o limite daquela prática. Aí, então, Siddhartha graciosamente recusou a oferta de seu mestre, dele ensinar, ficar lá com ele, já agora ensinando, né? E procurou outro contemplativo que fosse ainda mais hábil em purificar e estabilizar a mente. Sob a orientação desse mestre, desse outro mestre, Siddhartha logo atingiu graus ainda mais sutis de concentração, igualando os de seu novo mestre. Mas ele compreendeu que, em última análise, estes também eram insatisfatórios. Esses graus sutis de realização mais sutis ainda eram insatisfatórios. Em suma, ele havia alcançado o auge das ciências contemplativas de seu tempo, no que a Índia era possivelmente insuperável, e ainda assim estava insatisfeito. Ele via que aquilo ali tinha um limite. Sentindo que não havia nada mais a aprender com as técnicas mais sofisticadas de Samadhi, porque ele procurou os tops, e o que ele realizou, ele viu que não era a condição última, ele explorou outro caminho importante da prática espiritual, o extremo ascetismo. Então, agora ele foi treinar junto com outros ascetas, que foram aqueles 5 primeiros, que depois se tornaram os primeiros discípulos dele. Ele foi treinar o extremo ascetismo. Domínio agora completo do corpo, né, da mente a partir do corpo. Então, depois de mais de 6 anos após sua partida do palácio, período em que se dedicou a várias austeridades e a mais intensa disciplina física, ele concluiu que essa abordagem servia apenas para enfraquecer o corpo e a mente, tornando-o ainda menos apto para contemplar a natureza da realidade. Siddhartha, então, estabeleceu-se no caminho do meio entre a vida mundana e o extremo ascetismo. Nesse momento, inclusive, quando ele aceita, se diz que ele aceita, tem os sutras contando isso, né? Que ele aceitou, ele estava quase morrendo, ele foi tomar um banho no rio, e aí uma praticante que ia fazer uma oferenda de arroz e leite para uma divindade, viu aquele asceta, viu a pureza da motivação do Buda, e que ele estava tão... E o sofrimento que ele estava tendo ali, né, pela ausência de alimento, ele ia morrer, ele estava sem comer praticamente. Ela ofereceu para ele aquele alimento. Aí ele comeu. Porque aí ele ouviu alguém passando no rio, assim se conta que ele ouviu uma cítara, um mestre ensinando um discípulo, um mestre de música ensinando o discípulo a tocar uma cítara, dizendo assim, mestre, olha, se você deixar a cítara as cordas muito frouxas, você não tem um bom som. Se você esticar demais, você também não tem um bom som. O melhor é ficar numa condição que nem seja muito frouxa e nem muito apertada. Ele ouviu isso, aquilo foi um insight para ele dizer, eu preciso desse caminho, um caminho que esteja entre, né, não esteja além do ascetismo e da indulgência. Se diz que é esse caminho do meio, né, no caso, essa lucidez, né, assim, nem uma coisa nem outra, nenhum extremo, né, nenhum extremo. Então, aí ele aceitou, comeu aí os outros ascetas, agora pronto, ele já meio que teve que se apartar dos ascetas, porque aí ele realmente parou, e aí ele começou a cuidar do corpo novamente, e aí estabelecer de novo a condição de quietude e clareza na mente. Ele vai dizer, então, com sua saúde restaurada, pensou em utilizar um estado vigoroso e lúcido de Samadhi como instrumento para investigar a realidade. Aqui foi o pulo do gato do Buda. Foi quando ele viu que o Samadhi era a condição muito importante para agora você investigar a mente de forma profunda. Aí foi quando vem as práticas de Vipassana, que foi o que o Buda trouxe de novidade no processo, que até então os contemplativos indianos não tinham. Eles tinham chegado apenas ao Samadhi.
os vários estágios últimos do Samadhi, que até são perigosos, assim, pode te deixar preso no reino da não forma. Você se desconecta meio que assim. Então, aí ele viu que que o Samadhi era importante, mas para investigar, para deixar a mente no ponto para olhar de forma profunda, né? Como se o Alan Wallace gosta de usar também aqui um paralelo, assim. Esse é como se você... ele faz o paralelo do início das tecnologias que foram criadas na ciência moderna, né? Que começou com o telescópio de Galileu, depois partiu para todos os outros instrumentos muito, muito poderosos, né? Da ciência, para investigar. Só que aí ela investiga para fora, assim, né? A ciência investiga para fora. Aqui era o telescópio da mente sendo preparada, o microscópio ou o telescópio da mente preparada para investigar a mente. Que é o Samadhi, as técnicas de quietude, de shamatha, é para você criar a plataforma do telescópio afiado para ver. Agora ele começou a olhar. Então, com essa qualidade de consciência, clara, quieta, né? Sua atenção ganhou grande lucidez e estabilidade, que é o resultado das práticas de shamatha, permitindo-lhe analisar qualquer objeto com extraordinária clareza. Aí aqui vem as práticas de vipassana, de insight, de investigação. Siddhartha agora estava confiante de que estava muito próximo de realizar seu desejo, de descortinar a verdade. Sentou-se em meditação e resolveu não se levantar até que estivesse completamente desperto. Logo no início, ele foi atacado por uma série de forças com a intenção de desviá-lo de sua missão. Essas forças não são externas, são internas. Agressão, luxúria e outras aflições surgiram para dominá-lo, mas ele permaneceu impassível e, ao final, saiu vitorioso. Então, isso é o que aconteceu com o Buda, está tudo descrito nos manuais de meditação, somente do Dudjom Limpa, que desses ensinamentos que a gente está recebendo de Dudjom Limpa, ele vai deixar claro o que pode surgir, né, os nyams, as experiências meditativas que vão surgir quando a gente para e aquieta, viu, Roberta? Aí é onde a gente vai ver onde é que está o nosso karma, tudo que vai aparecer. Então, para o Buda não foi diferente, apareceu tudo assim. Aí, mas só que ele estava com a motivação completamente clara, ele não tinha outra coisa para fazer, e ele com a mente completamente dominada, clara, aí ele superou, ele deixou aquilo, atravessou toda a confusão que surgiu na mente dele, né? Que é representado no filme do Bertolucci por exércitos, mas na verdade são as forças, né? Luxúria, belas donzelas passando, mas tudo são as aflições mentais, as marcas mentais. Quando a gente para em retiro, você vê, nossa, surge tudo na nossa mente, meu Deus! Aí começa a surgir coisas que você nunca mais tinha pensado, começa o baúzinho a soltar, assim, entende? É incrível, muito interessante, é um processo muito interessante. Não é fácil, não. Mas a gente tem clareza, a gente tem guias, nossos mestres, confiança no processo, a gente vai tendo cada vez mais coragem de olhar. Coragem de olhar. E condições também, e méritos, né? Porque a gente vai tem que ter méritos para tudo isso acontecer. Bom, durante o primeiro terço da noite, aí está lá o Buda, lá, né? Poderoso, lá já com a mente clara e já as práticas de Vipassana operando. Então, aí durante o primeiro terço da noite, antes da sua iluminação, Siddhartha dirigiu sua consciência refinada para a sucessão de vidas anteriores. Ele acessou a consciência substrato. A mente dele se dissolveu, né? Atingir shamatha, na linguagem né? Nas orientações que o Alan Wallace traz de Dudjom Limpa, é dissolver a consciência, todo o movimento da consciência grosseira na consciência substrato. E aí acesso o contínuo sutil, ele acessou. Então, ele acessou a consciência substrato e ele viu, dirigiu sua consciência refinada para a sucessão de vidas anteriores. Ele investigou vidas que teve ao longo de éons e observou as circunstâncias específicas de cada nascimento, vida e morte. A partir dessa realização, aí tem um livro chamado assim, Os Contos de Jataka, que contam as vidas anteriores do Buda, certo?
Isso também deve ter nos sutras também. Bom, a partir dessa realização, que contemplativos antes dele também haviam experimentado, porque lembra que o Ram Dass diz, quando você acessa a consciência do estado, você está atingindo shamatha. É como se fosse o auge das práticas do samadhi. Mas aí, a partir daí, agora ele vai usar vipassana para investigar claramente e aí atravessar para a consciência primordial. Então, a partir dessa realização que contemplativos antes dele também haviam experimentado em diferentes graus, ele alcançou uma profunda visão da natureza flutuante e substancial da existência cíclica. Ele viu as vidas todas, né, dele, o cinema todo da vida. Então, o apego, o que aconteceu com isso? O apego às preocupações mundanas de uma única vida revelou-se totalmente fútil, porque ele viu todo esse processo de nascer, renascer, nascer, como se ele tivesse visto todos os sonhos que ele teve de vidas passadas. Então, no segundo terço da noite, Siddhartha explorou as relações entre as ações e seus resultados, de uma vida a outra. Ele viu todo o karma operando, né? E ele viu que, na maioria dos casos, os seres sencientes não são capazes de escolher seus renascimentos futuros. Ao contrário, eles são inevitavelmente lançados de uma existência para outra pela força das ações anteriores. E com essa realização, brotou uma grande compaixão por todas as criaturas vivas. Imagine isso, Buda vendo tudo isso. O que ele podia? Não podia nascer outra coisa nele, né? Brotar compaixão. Os seres estão completamente presos. Como eu estive preso nas minhas vidas passadas, os seres também estão completamente presos. E surge compaixão. Né? Surge compaixão. Então, durante o terceiro terço da noite, então, primeiro surge que ele supera todo o apego às preocupações mundanas, quando ele vê que apego à existência a uma vida não tem sentido, porque aquilo cessa e é um fluxo contínuo de existência surgindo. Depois ele viu que todos os seres como ele, todos os seres estão presos a esse renascer contínuo por conta da força do karma, porque a mente deles continua operando com dualidade, eles não têm liberação, então eles vão ser propelidos pelo karma. E aí, ele botou uma grande compaixão, e aí, durante o terceiro terço da noite, ele examinou cuidadosamente a verdade do sofrimento, sua origem, aqui foi vipassana profunda, a origem a verdade do sofrimento, todas as dimensões de sofrimento da mudança, sofrimento pervasivo, sua origem, os 12 elos, sua cessação, a possibilidade de liberação completa disso, que aí é o calote do karma, aí ele viu que aquilo tudo podia ser completamente liberado, e suas causas, e o caminho que conduz à cessação, que é a quarta nova verdade. Ele viu as 4 novas verdades. As 4 novas verdades é um diagnóstico. Ele viu isso claramente, com a lucidez que estava operando na mente dele. Então, quando ele fala, ele não fala isso como um dogma, ele fala isso como um diagnóstico. Ele viu aquilo. Então, essas vieram a ser conhecidas como as 4 nobres verdades. Ele também investigou os eventos dependentemente relacionados que perpetuam um ciclo de renascimentos, os 12 elos. Né? Ele veio olhar toda a originação dependente. Ele identificou a ignorância como o primeiro elo nessa sequência de eventos cíclicos e viu que superar o apego é fundamental para dissipar essa causa raiz de insatisfação. Depois a gente vai olhar mais à frente, o Rama vai falar sobre o caminho, né? Ele vai falar sobre o sofrimento, sobre as causas do sofrimento, sobre a liberação. Ele vai falar sobre isso aqui de forma profunda. Ele aqui está só dando o panorama da realização do Buda. Durante todo o resto de sua longa vida, o Buda viajou pela Índia como um simples mendicante, revelando o caminho do despertar para pessoas em todas as condições de vida, de mendigos a reis. Você pulou uma parte, ao amanhecer. Falei, querida? Sim, querida, obrigada. Então, ele identificou a ignorância, né, olhando a originação, os eventos dependentemente originados, né, relacionados, ele viu a originação dependente, então ele viu a ignorância como o primeiro elo da sequência de eventos ciclos, e viu também que superar o apego é fundamental para dissipar essa causa raiz de insatisfação. Ao amanhecer, isso foi durante a noite do despertar do Buda, né, teve esses 3 momentos. Assim.
Ao amanhecer, os últimos obscurecimentos que velavam a mente de Siddhartha foram dissipados, e ele atingiu o completo despertar da natureza búdica, que quando ele atinge, então, a consciência primordial. Ele rompeu toda a dualidade da consciência substrata e atinge a consciência primordial. Ele soube que nunca mais seria forçado a ter outro renascimento. Ele estava livre para sempre da existência cíclica e das aflições mentais e obscurecimentos que perpetuam esse ciclo. Durante todo o resto de sua longa vida, então, o Buda viajou pela Índia, foram 40 anos, 45 anos, como um simples mendicante, revelando o caminho do despertar para as pessoas em todas as condições de vida, de mendigos a reis. Entre os primeiros a serem abençoados por sua iluminação estavam seu próprio pai, sua ex-mulher e seu filho. A dor que eles haviam sentido quando foram abandonados por Siddhartha, anos antes, estava agora incomensuravelmente superada pela alegria da realização espiritual para a qual o Buda os conduziu. Foi pela compaixão por todos os seres vivos que ele, desde o início, se aventurou em sua busca espiritual, e sua vida, após o despertar, foi inteiramente dedicada ao bem-estar do mundo. Então, ele só se levanta e vai ensinar os seres. Ele não vai fazer outra coisa, né? A gente vai parar aqui porque já foi mais do que na hora. Eu queria lembrar vocês que isso tudo tem os sutras nesse Buda Dharma que o Marcelo traduziu, que é uma fonte bem interessante, que foi feito pelos chineses, produzido de forma muito cautelosa, e o Marcelo traduziu num retiro, assim, sobre as bênçãos do Lama Santa. Tá muito legal, assim, tem os sutras contando, assim, quem puder, assim, pegar esses ensinamentos e ler também em retiro. Tem gente que entra em retiro para ler o Buda Dharma, para a gente ver todo o processo, como foi o processo do Buda, assim. Tá contado em detalhes, assim, os sutras, como foi todo esse processo. Então, tem detalhes de como ele retorna, como ele encontra o pai, encontra a ex-esposa, né, Suddhodana, né, se não me engano, o filho Rahula, depois todos se tornam praticantes dele, todos se tornam praticantes. A ex-esposa, a esposa se torna, inclusive, a madrasta dele se torna a primeira mulher a formar uma ordem de praticantes, assim. Então, foi todo mundo beneficiado pelo processo. Não foi fácil, veja, não foi fácil para o Buda. Ela pediu 3 vezes, né, a madrastra, acho 3 vezes, foi difícil. Mas tem essa tradição, diz que tem essa tradição, quando chega o discípulo fazer um pedido para o Buda, ele tem que fazer 3 vezes o pedido, para poder a pessoa ter a motivação correta, de fato, assim. Se diz assim, né? Para ver se a pessoa está com a motivação correta mesmo. Assim. Oi, Tareha. Oi, Flori, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para dizer que o Marcelo, ele está fazendo o estudo do Buda Dharma. Ah, tá? Que lindo! Ele está lendo, né, o Buda Dharma toda semana e está no YouTube disponível no Rio. Massa. Passa para mim o link que eu passo lá no grupo, se a pessoa tiver interesse, viu? Passo sim. Pronto, então é maravilhoso assim, o Buda Dharma. Eu ainda não cheguei a pegar ele todo, assim, folhei alguns, mas não me dediquei ele assim, a todo, mas é muito bonito, assim. É muito interessante ver como foi os processos, né? Tem muito ensinamento, assim. Aí você vai ver todo o profundo ensinamento do Buda, como ele girou a roda do Dharma várias vezes, níveis de ensinamento, né? Bem profundo. Claro que a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Para ler tudo, mas se a gente tiver inspiração assim, é legal a gente ver. Gente, desculpem aí, a gente se espalhou um pouquinho, mas é muito interessante. Eu pensei que ia dar tempo da gente ver o vídeo junto, depois ler aqui, o tempo corre muito rápido. Mas eu vou passar esse videozinho, porque ele tem as imagens, também interessante, assim, são 13 minutos, viu, esse desenho, assim, falando um pouquinho da vida do Buda. E aí convido a gente a se preparar agora, que agora ele vai começar, né? Os próximos tópicos, ele vai falar o que é a iluminação, o caminho, e aí vai começar a falar do caminho. Aí vai entrar os ensinamentos para a gente ir descortinando, compreendendo o caminho.
A gente vai ter que compreender para ir praticar. Tudo bem? Estão com a carinha assim, desanimados. Pois tá bom, então vamos fazer a dedicação. Deixa eu pegar aqui, eu estou com a sadhana aqui. A gente vai fazer a dedicação curtinha, mas vamos fazer. Usando a nossa sadaninha que a Giane preparou aqui do grupo Alan Wallace. Vamos fazer só a parte final ali, da dedicação. Aqui. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava, ou seja, né, o Guru que trouxe o budismo para o Tibete, e a partir daí as tradições chegaram até nós, a partir de Lama Santa e Lama Wallace. Então a gente vai fazer essa prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Lucho Suri Luche Zalin Tsasu Chapape Droju Chosu Nawadam Midrau do Sungeleshu. E a dedicação dos méritos que o Lama Wallace costuma fazer, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana, ou a lucidez, né, que está representada por Guru Rinpoche, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi e Nududá, Ogen Lama Drup Yune, Drovatikya Malupa, Dei Salagopa Show. Então, que essa tradição possa se manter viva a partir de nós, né? Porque ela só vai se manter viva se nós praticarmos e nós seguirmos com ela, a prática viva, né? E ajudando os outros, né? Então, tá bom, gente? Boa semana, bom final de ano. Bom final de ano. Bom final de ano para todos. Bom final de ano a todos. Boa prática. Bom final de ano. Boa semana para todos. Boa prática. Tchau, Obrigada, Flori. Tchau. Obrigado. Obrigada.